Romanos 1, 18 a 23. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. A ira de Deus é sobre o pecado, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Pecado esse que é, no fundo, a troca da verdade pela injustiça, que detém a verdade em injustiça. É a troca da verdade pelo que não é reto. Que verdade? A verdade sobre Deus, sobre quem Ele é, a sua glória. Mas alguém pode perguntar, como é que alguém pode trocar a verdade de Deus, a sua glória, se nunca conheceu a Deus? O apóstolo Paulo diz com toda a clareza que todo o ser humano conhece a Deus. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Todo o ser humano conhece a Deus porque o que se pode conhecer de Deus, Deus lhe manifestou. Manifestou como? Através das coisas visíveis. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, as coisas invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. As coisas invisíveis, Deus que é invisível, pode ser conhecido pelas coisas visíveis. Todos podem ver os atributos de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, que são invisíveis. Todos podem ver isso claramente pelas coisas que estão criadas. O problema, o pecado, não está relacionado com a falta de conhecimento de Deus, mas antes com a falta de glorificar a Deus como Deus. Por isso Paulo acrescenta, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. A ira de Deus manifesta-se então sobre o pecado dos homens que trocam a verdade, trocam a glória de Deus pela injustiça, isto é, amam mais as trevas do que a luz da glória de Deus. A ira de Deus, o seu juízo, vai assim manifestar-se primeiramente nos seres humanos das três seguintes formas. Através dos seus discursos, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Discursos vazios. Deus deu ao ser humano uma mente para pensar sobre ele, para o conhecer. Quando o homem recusa usar a sua mente para conhecer a Deus, pensar sobre ele, falar com ele, falar sobre ele, o que vai ficar na sua mente humana é um vazio do nível do animalesco. Pode ser conhecimento científico, mas é vazio e animalesco. Como o exemplo no Velho Testamento, em Daniel, com o rei Nabucodonosor, que não deu glória a Deus e ficou como um animal. Esta é a primeira forma como a ira de Deus se manifesta, através dos discursos vazios dos homens que não deram glória a Deus. Mas também a ira de Deus se manifesta através de corações em trevas. A única luz no universo que pode iluminar o coração é a glória de Deus. Se o homem troca por outras coisas a glória de Deus, vive em trevas. E não importa quão brilhante ele seja. E por isso Paulo diz, dizendo-se sábios,
tornaram-se loucos. Esta é a segunda forma como a ira de Deus se manifesta. Através de discursos vazios, a primeira forma, através de um coração em trevas, sem luz, dizendo-se sábios, tornam-se loucos, porque o seu coração insensato se obscureceu. Mas a terceira forma como a ira de Deus se manifesta é através do estabelecimento da religião, da sua própria religião, trocando o verdadeiro pela cópia, que nem é cópia, é uma cópia da cópia da cópia. É o que Paulo diz aqui: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Paulo diz que é a semelhança da imagem, trocando o que tem valor infinito por aquilo que não vale nada. É como se trocasse uma pintura de um pintor famoso, uma pintura muito bela, um quadro de um pintor famoso pela cópia. Por uma cópia, que já nem é cópia, é uma cópia de outra cópia. Assim, o juízo de Deus, a sua ira, cai sobre todo o ser humano, primeiramente quando Deus o entrega a si mesmo, quando Deus o entrega aos seus raciocínios, à sua mente. Antes, em seus discursos, se desvaneceram. A ira de Deus, o juízo de Deus cai sobre todo o ser humano quando Deus o entrega aos seus desejos, às suas emoções, aos seus sentimentos. E quando Deus o entrega também à sua própria vontade. Sim, Deus julga a humanidade através da morte, através de uma vida cheia de coisas erradas, catástrofes, doenças, através do pecado que habita no coração do homem. Sim, Ele julga o homem através disso, como sinais do grande juízo final que virá. Mas Deus julga também o homem em última instância, entregando-o a si mesmo, aos seus raciocínios errados, às suas paixões e à sua própria vontade. Esse é o principal e mais terrível juízo da ira de Deus. Mas graças a Deus, que apesar de todos nós estarmos debaixo da ira de Deus, Ele, na sua infinita misericórdia, nos deu um escape. É isso que lemos nos versos anteriores. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Graças a Deus pelo Evangelho, porque apesar de estarmos debaixo da ira de Deus, há um escape, e o escape é crer no Evangelho de Cristo, na boa nova que Jesus já recebeu sobre si a ira de Deus. E se nós crermos nele, recebermos de graça aquilo que ele nos dá, a justificação que ele nos dá, no seu sangue, seremos salvos da ira de Deus.